Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos mais uma vez. Amém? Irmãos, nessa noite, como bem a Bárbara leu nessa leitura, nós iremos tratar sobre uma questão que muitas vezes, acredito que, principalmente no tempo em que nós vivemos, embora nós tenhamos também um pequeno traço disso durante toda a história da igreja, mas nós temos uma confusão a respeito da importância das obras. E hoje a nossa meditação é justamente para tratar aos nossos olhos e diante do nosso coração aonde isso deve se encaixar na vida cristã. E, na verdade, se realmente, de fato, há espaço para elas, ou se isso é uma coisa que não há tanta importância. Então, irmãos, desde já eu convido para que os irmãos abram a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, nós leremos do versículo 11 até o versículo 14. O título da exposição de hoje é A Graça Transformadora numa Vida Centrada no Evangelho. Com a graça de Deus, nós estaremos expondo essa palavra a partir do texto de hoje. Então, Tito, capítulo 2, no versículos 11 até 14. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Irmãos, acredito que esse seja um grande tema para nós tratarmos nessa noite. Eu não quero de maneira nenhuma aqui distorcer as Escrituras. Na verdade, eu quero ser muito enfático sobre a graça, como o próprio título da exposição diz. Mas a graça porque não é de agora, como eu disse para os irmãos, que nós temos muitas vezes havia uma confusão. E realmente, se nós focarmos muito em um lado, você acaba caindo na questão do legalismo. Ou seja, que a salvação ela é feita pelas obras. Mas, por outro lado, se você vai para o outro lado, ao extremo, você acaba caindo numa coisa que é chamada antinomianismo. O que quer dizer isso? Você não tem mais a necessidade nenhuma de cumprimento com a lei. Você simplesmente vive a vida do jeito que você achar melhor. Então, são dois extremos e que, de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos cair em nenhum e nem outro. E, na verdade, tanto um quanto o outro acaba caindo num ponto muito importante que nós iremos meditar também nessa noite, que é a respeito da hipocrisia. Nós podemos ser acusados por hipócritas, muitas vezes, por vermos na palavra de Deus uma coisa e vivermos outra. Então, são várias lições que nós temos para nós essa noite. E, antes de mais nada, eu gostaria que os irmãos agora curvassem a cabeça,
Vamos estar orando a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai, nós estamos, Pai, diante de Tua palavra, Senhor Deus. Pai, nós sabemos, Pai, que ela é santa e também que ela é verdadeira, Senhor Deus. Pai, nós somos uma igreja, Senhor Deus, e um povo, Pai, que acredita, Senhor Deus, verdadeiramente na inerrância da Tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor, Pai, usou homens, Pai, inspirados pelo próprio Senhor, Pai, para dirigir, Senhor Deus, escrever, Pai, cada uma dessas palavras que estão aqui, Senhor Deus, para que nós possamos conhecer de fato quem o Senhor é, Pai. Mas também, Senhor Deus, conhecemos de fato, Senhor Deus, a maneira como devemos nos relacionar com o Senhor, Pai, o Deus Criador de todas as coisas. Pai, pedimos a Ti a Tua graça, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, direcione os nossos corações, Senhor Deus. Que isso seja começado em mim, Senhor Deus, mas também na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor Deus. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que traga edificação, Senhor Deus, para o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos. Antes da gente entrar propriamente no texto, é uma coisa que eu sempre faço e gosto de fazer, para que a gente possa entender o contexto a qual esse texto que nós lemos está inserido. Então, essa carta de Tito é uma carta bem curta, e na verdade eu recomendo que os irmãos, assim que chegarem em casa, ou talvez antes de dormir, que os irmãos possam ler a carta de Tito inteira. Ela tem apenas 3 capítulos, é uma carta bem curta e bem rápida de ser lida, e que com certeza irá agregar muito para mensagem que nós exporemos essa noite. Então, essa carta que Paulo escreve a Tito, ele escreve para Tito, que era um cooperador dele, e muito provavelmente se tornou um dos sucessores dele, juntamente com Timóteo. É por isso que nós temos essas cartas que são chamadas cartas pastorais, cartas dirigidas por Paulo a seus sucessores como pastores. Então, nós temos a primeira carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo e a carta a Tito. São cartas que, se os irmãos também lerem paralelamente, os irmãos perceberão que há grandes semelhanças nelas. Na verdade, há muitas frases que são utilizadas da mesma maneira, justamente pelo enfoque que está sendo tratado a respeito do problema de então. E o problema que nós vemos aqui em Tito, e que Paulo nos traz essa carta, é justamente que Paulo, provavelmente em sua 4ª viagem missionária, nós não temos indícios disso na Bíblia, mas pela história, muito provavelmente Paulo teve uma 4ª viagem missionária. Então ele passa até Creta, onde ele ali, então, funda uma igreja, e ele imediatamente parte para outra região e deixa ali Tito, para que Tito pudesse colocar a igreja em ordem. Exatamente assim que ele começa a carta. Então, essa carta é uma direção de Paulo para os problemas a respeito de uma igreja, essa igreja em Creta. E uma das coisas que nós vemos ali, primeiramente, assim também como uma semelhança de Timóteo, é as ordenanças com relação à liderança da igreja. Nós vemos ali o texto de como deve ser um bispo, ou no caso, um presbítero, um pastor. Nós temos ali a recomendação de Paulo de toda a lista do preenchimento que deve ter. E isso é muito importante, porque, de fato, o grande problema daquela cidade estava na liderança. Havia falsos líderes que haviam se infiltrado na igreja. E, na verdade, essa é uma semelhança muito grande que a gente tem nos nossos dias também. No tempo de Paulo, havia muitas pessoas falsos líderes que haviam se infiltrado na igreja, não muito diferente de hoje. E esses falsos líderes, é uma coisa que Paulo acusa eles, que é de hipocrisia. Porque no capítulo 1, no final dele, no versículo 16, ele fala o seguinte a respeito desses falsos líderes. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Então, daí a gente começa a puxar um pouquinho para o que a gente está falando. Deus, mas a vida deles não condiz com isso. Isso se tratando de liderança, não propriamente da igreja, mas da liderança. Então, Paulo ele começa com esse direcionamento a respeito dos presbíteros. E depois ele fala, então, dessa hipocrisia. Mas, além disso, ele quer trazer para nós aqui, e também para a igreja lá, um ensino sobre um viver aplicado de maneira prática. Nós vamos ver um direcionamento de Paulo para aquela igreja, através de Tito,
justamente a importância do tipo de vida que as pessoas vivem. O evangelho sendo colocado em prática no dia a dia das pessoas. Nós vemos que o público que ele está lidando ali é um público difícil. Ele mesmo cita um profeta deles, dos próprios cretenses, muito anterior a Paulo, mas que ele pega esse dito desse profeta, claro, um falso profeta, mas que exemplifica a situação da cidade ali. Ele fala no capítulo 1, no versículo 12 e 13, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Então ele fala assim, olha, esse testemunho que os cretenses têm, na verdade, é realmente a realidade. Lembre-se que Paulo tinha estado lá juntamente com aquelas pessoas. Então ele sabia que realmente essa é uma realidade. Então o público que Paulo está falando aqui é um público difícil. Não são pessoas fáceis de se lidar. E, na verdade, no mundo antigo, quando nós entendemos a história, em que o contexto em que a Bíblia foi escrita, nós vemos que havia grande imoralidade naquela época. Mas Creta, para a gente ter uma noção, Creta era conhecido como um centro imoral. Tamanha era a imoralidade que havia naquela cidade. Isso no mundo imoral, Creta ter sido uma referência sobre a imoralidade. Então nós podemos ter a perspectiva a respeito das pessoas que estavam recebendo isso. E como eu disse para os irmãos, nós também temos semelhanças com isso aos nossos dias, né? A imoralidade hoje ela é celebrada de várias maneiras, e que não entra no nosso foco aqui, mas os irmãos sabem exatamente do tipo de imoralidade que estou falando e que está constantemente sendo enaltecida em nossos dias. Então nós vemos uma grande semelhança também com os nossos dias. Então, a gente tendo um entendimento a respeito disso, nós vemos que Paulo ele está tratando com pessoas difíceis, que têm uma liderança que não é sadia, que, na verdade, fala uma coisa, mas vive outra, e que, na verdade, nós vemos que, entre eles, haviam muitos judaizantes, ou seja, aqueles que queriam que as pessoas crescem em Cristo, mas guardassem a lei. E Paulo vai tratar isso também. Mas esse não será o nosso foco tanto hoje. Então, nós podemos seguir, então, ao nosso texto. E quando nós chegamos, então, nesse texto, no capítulo 2, esse texto ele está inserido, ele começa no primeiro versículo, como uma exortação, uma advertência, um mandamento de Paulo a Tito. Ele fala, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí, então, ele enumera uma lista sobre os deveres de cada pessoa, o que cada classe de pessoas dentro da igreja deveria fazer, mas, ao mesmo tempo, ter como marcas de sua vida. E no final, no versículo 15, ele vai falar assim, diz essas coisas, exorte e repreende também com toda autoridade. Então, ele está falando assim, olha, estas coisas fazem parte da sã doutrina, ou seja, uma doutrina sadia, uma doutrina saudável, e você deve falar tudo isso. Você não deve se acovardar, mas você deve falar a respeito de tudo isso. Então, ele faz essa dissertação sobre as várias classes, e ao final, no meio de tudo isso, ali um pouco antes de fechar, nós temos então o nosso texto, que é exatamente o motivo pelo qual eu quero falar com os irmãos a respeito da graça. Porque em todos os mandamentos que nós recebemos de Deus, todos eles têm em comum uma mesma base, que é a saber, a própria graça de Deus. E nós entenderemos um pouco melhor a respeito disso. Então, no nosso texto, nós vemos, primeiramente, que nós podemos elencar aí 3 divisões, primariamente, e depois, por último, ao final, um fechamento do propósito de tudo isso. Nós vemos 3 etapas aí. Nós vemos o versículo 11, algo que aponta para o passado. Nós vemos no versículo 12, algo que aponta para o presente. E no versículo 13, algo que aponta para o futuro. Nós podemos perceber claramente pela forma em que o verbo é empregado aí. Porquanto a graça de Deus se manifestou, uma coisa passada. No versículo 12, educando-nos, ou seja, algo que está acontecendo no momento. E finalmente no versículo 13, aguardando, ou seja, algo que ainda irá acontecer.
Então, nós vemos essa divisão de tempo em que Paulo nos coloca aí. E para que a gente possa conseguir entender melhor a respeito disso, eu gostaria de, então, esclarecer, passando por cada um desses pontos que nós temos aqui, e explicando alguns termos, e, na verdade, aprofundando um pouco a respeito disso. Primeiramente, e como eu comecei com os irmãos, Paulo começa aqui com a graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou. Esse é um ponto que é vital para a igreja, porque a graça de Deus se manifestou. O que ele está dizendo é que Deus não tinha obrigação nenhuma de manifestar essa graça. Porque a graça, qual que é o significado dela? É algo que é imerecido. Algo que não é dado como um salário pelo qual você trabalha e você recebe, mas é merecido. Então, a graça de Deus se manifestou. Lembre que Paulo está falando para pessoas algumas ordenanças de como essas pessoas devem ter, de como elas devem viver. Mas, imediatamente, ele para que essas pessoas possam realmente colocar isso em prática e ver se isso realmente, de fato, tem importância, como eu perguntei para os irmãos se isso, de fato, tem importância. Ele fala, porquanto a graça de Deus se manifestou. Nós... Hoje, pelo domingo pela manhã, na classe dos homens, nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje nós falamos a respeito sobre o Verbo que se encarnou. A graça de Deus se manifestou em Cristo. O Deus Criador de todas as coisas se manifestou às suas criaturas. Ele entra na história humana, ele entra na criação. Então, a graça de Deus, ela se manifestou. Isso já nos deveria fazer parar para pensar e realmente analisar a profundidade daquilo que está sendo dito aqui. A graça de Deus se manifestou. Deus não tinha de maneira nenhuma a obrigação disso, mas ela se manifestou. E uma coisa importante é que essa graça ela se manifesta não somente como uma correção a respeito do pecado. Não é uma coisa que a história humana, Deus cria todas as coisas, a história humana acontece, e então o homem peca. E aí Deus tem que elaborar um plano para que possa conceder perdão a essas pessoas. O que mais nos surpreende é que isso foi feito antes da existência. Assim como Paulo vai falar lá no primeiro capítulo de Efésios. Foi antes, foi na eternidade, Deus já tinha colocado isso. Deus já sabia. Isso deveria literalmente nos colocar de joelhos perante Deus. Então a graça de Deus se manifestou. E ela se manifestou de que maneira? Salvadora a todos os homens. E aqui, a tradução que nós temos aqui, salvadora a todos os homens, muitas vezes pode passar despercebido a relação a que ele está dizendo aqui. Para nós, nos nossos dias, talvez seja comum que nós realmente saibamos que a salvação é para todos, independente de qualquer coisa. Mas o tempo de Paulo era totalmente diferente do nosso tempo. Nós vemos que as mulheres não tinham a liberdade que elas têm hoje. Havia escravidão. Então, quando Paulo ele fala assim que ela se manifestou salvadora a todos os homens, é literalmente a todas as classes de homens que existiam. Isso era um consolo para aquelas pessoas, porque há 2 versículos atrás, ele estava falando para escravos que deveriam servir bem aos seus mestres. E a salvação agora chega a essas pessoas também. A salvação não é algo que é somente pertencente a um tipo de pessoa, mas ela chega a todas as pessoas, sejam elas novas, velhas, mulheres, homens, pobres, ricos, independente de cor. A salvação ela chega a todos os homens. Isso também nos deveria levantar em adoração a Deus. Porque nós vemos que, e essa é uma coisa que Paulo trata muito na carta aos Efésios, que no Antigo Testamento a salvação, de certo aspecto, ela estava restringida aos judeus. Mas quando chega a Cristo, o que acontece? Ela se espalha, ela se alarga. E ela salva somente os judeus? Claro que não. Nós estamos aqui hoje. Então, a salvação, ela se manifestou salvadora a todos os homens.
Esse é o primeiro ponto, algo que aconteceu no passado, que eles deveriam olhar para trás, e nós devemos olhar para trás também e meditarmos nessa expressão. A graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. E, imediatamente, quando ele coloca isso como base, como aquilo que nós devemos olhar para trás, algo que já foi feito, algo que não é feito agora, mas que já foi feito, já nos é dado, ele coloca uma coisa que nós devemos fazer no presente. Então ele fala, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões, pouco nessa questão sobre as obras, sobre aquilo que Paulo tinha ordenado às pessoas ali, sobre os mandamentos que ele tem, sobre as coisas que nós devemos fazer em nossas vidas, que devem ser feitas para louvor e glória de Deus. Ele fala duas coisas aqui, que são duas proposições, uma negativa e uma positiva. Quais são as proposições que nós temos aqui? Ele fala que essa graça que é salvadora a todos os homens, ela vem educando-nos. Ou seja, a graça de Deus, ela deve não somente nos deixar boquiabertos perante o amor de Deus, perante a sua misericórdia para conosco, mas ela vem também nos educando. Então, ela vem nos educando para, primeiramente, negativamente, como eu disse para os irmãos, renegando a impiedade e paixões mundanas. Isso é negativo, algo que não deve ser feito, que nós devemos realmente negar. E a segunda parte é a questão positiva. E quando ele fala a respeito de renegando a impiedade, primeiramente, impiedade, isso daqui está intimamente associado com o termo ímpio. A impiedade, uma vida de impiedade é uma vida como um ímpio. E o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem o temor do Senhor. O ímpio é aquele que não crê, muitas vezes, na existência de Deus. Então, ele fala assim que, renegadas a impiedade. Isso é uma tentação muito grande. Eu gosto muito de frisar essa questão, que a Bíblia, ela primariamente foi escrita para igreja, para cristãos. Com certeza, há pessoas descrentes que leem a Bíblia e que Deus usa a palavra dele para trazer clareza e iluminação às pessoas. Mas ela foi escrita primeiramente para cristãos, e é exatamente o contexto que a gente vive aqui. Então ele está falando assim, educando-os para que, renegada a impiedade. Isso pode ser que nós, como cristãos, nós possamos, como eu disse, embora nós não sejamos ateus que falamos que Deus não existe, mas nós podemos viver de maneira ímpia. E o que quer dizer isso? Como se Deus não existisse. Que, de fato, é o que acontece exatamente com aqueles líderes, que, como a gente viu aqui no versículo 1, eles professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, o negam pela sua vivência. Então, ele fala que nós devemos renegar essa impiedade. Então, nós devemos constantemente sermos lembrados a respeito de que Deus é real e que o nosso coração deve se esforçar para agradá-lo, que nós devemos viver uma vida que condiz com isso. Então, renegadas as impiedade. Mas não somente isso, ele fala que renegadas a impiedade e as paixões mundanas. E aqui, novamente, um tema importante. Porque as paixões mundanas são aquilo que nos atrai no mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15 a 17, João nos diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, é só concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós devemos estar atentos exatamente às paixões mundanas. E paixões aqui, nós não vamos entrar incorrer do mesmo jeito. O mundo tem uma sede de poder, apenas citando algumas coisas. O mundo tem uma sede por sexualidade. O mundo tem uma sede por riqueza. Mas ele está falando o quê? Que
as paixões mundanas devem ser renegadas. Então não é algo automático que acontece em nós. Eu novamente lembro os irmãos, para crentes que ele está escrevendo aqui, é para uma igreja, inclusive nossa também aqui. Então, nós devemos renegar a impiedade e as paixões mundanas. E em seguida, após esse aspecto negativo, nós temos o aspecto positivo, que ele fala assim: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui também nos traz uma grande luz a respeito de como nós devemos viver a nossa vida e da importância realmente, se tem ou não, a respeito das obras em nossa vida. Porque ele fala assim: vivamos no presente século. Há pessoas que acreditam que a nossa vida, nós não precisamos se esforçar tanto, porque, afinal de contas, a perfeição só vai ser alcançada no céu. E, realmente, essa é uma verdade. Mas o que ele está falando aqui? Vivamos no presente século. Agora, o chamado de Deus para nós vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, é quando? É ao final de nossa vida? É quando você tiver tempo para isso? Agora? Então ele está falando exatamente a respeito disso. Vivamos no presente século. De que maneira? Sensata, justa e piedosamente. Aqui nós vemos a sensatez sendo colocada aqui como algo de prudência, algo de sabedoria, algo de entendimento. E nós vemos também a palavra justa. Justa nos deve lembrar de justiça. E também nos deve lembrar a respeito do Sermão do Monte, onde o próprio Cristo nos fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E são pontos importantes porque, infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas que se dizem cristãs, e, na verdade, que muitas vezes têm uma fé sadia em Cristo, mas que não levam a sério a profundidade a respeito dessas qualidades que são colocadas aqui. Sensata, justa e piedosamente. Nós devemos ser sensatos, nós não devemos agir como um tolo. Isso, não somente perante Deus, mas no nosso dia a dia. Nós devemos ser sensatos em tudo aquilo que nós fazemos. Nós devemos agir com justiça, e nós gostamos de nos vermos como pessoas justas. Nós aprendemos, e isso é uma verdade, que quando nós nos convertemos a Cristo, Deus nos declara justos perante Ele. E essa é uma verdade que de maneira nenhuma eu quero alterá-la aqui nessa noite. Essa é uma verdade real. Mas, como a justiça tem sido distorcida, e eu não vou continuar frisando aqui para os irmãos dessa noite, a justiça não é a justiça do mundo, não estou falando de pessoas, eu estou falando no meio da igreja. O contexto, como a justiça tem sido pervertida no nosso meio. Nós temos um senso de justiça pervertido. A justiça que nos agrada é aquela que somente traz boas coisas para nós mesmos. Nós não gostamos de sermos passados para trás, nós não gostamos de termos perdas nesse mundo. E é claro que nós não devemos gostar disso. Mas muitas vezes nós agimos dessa maneira para com os outros, porque os nossos olhos estão voltados para nós mesmos, para aquilo que nos trará bem, para aquilo que nos trará ganho, para aquilo que nos trará lucro. Esse é um tema muito importante. Nós devemos viver a nossa vida sensata e justa, buscando a justiça, não somente falando assim: eu sou justo porque Cristo morreu por mim, mas aplicar essa justiça na nossa própria vida, de uma maneira real, de uma maneira verdadeira. E, finalmente, aqui também, o contexto, nós temos, ele fala sobre viver uma vida piedosa. A piedade, como essa qualidade, essa palavra tem caído em desuso nos nossos dias. Quem são as pessoas que gostam de ser reconhecidas como pessoas piedosas? Os cristãos gostam de ser conhecidos como pessoas muitas vezes descoladas, gostam de ser conhecidos como pessoas que são atuais, são crentes, mas gostam de ser conhecidos como isso.
O sentido da palavra piedosa, que é totalmente o contrário da palavra ímpia, impiedade e piedade. Nós vemos que o sentido da palavra piedosa é você viver uma vida de afeição com devoção a Deus. Você ser reconhecido como alguém que é religioso verdadeiramente. Como alguém que acredita realmente numa religião que está estruturada, que, como eu disse para os irmãos, é outra palavra que também está em desuso. Quando nós lemos algumas pregações dos passados, alguns sermões de grandes homens no contexto da igreja, eles não tinham nenhuma vergonha de ser reconhecidos como homens piedosos, homens que amavam a religião a qual eles professavam. E religião nada mais é do que a forma de nós entendermos a Deus de uma maneira organizada. É claro que a religião pode ter um aspecto negativo quando isso está associado à hipocrisia e ao legalismo, com certeza. Mas quando isso é vivido de maneira prática e verdadeira, nós não deveríamos nos envergonhar disso, nós deveríamos abraçar. Nós deveríamos nos esforçar para sermos reconhecidos como pessoas piedosas. E, finalmente, depois de termos passado, então, sobre o presente, nós podemos olhar para o futuro. E aqui, irmãos, começa, então, um pouco no entendimento para trazer luz a respeito de tudo aquilo que nós temos meditado até aqui. Ele fala assim que, olhando para o futuro, nós devemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele coloca, como eu disse para os irmãos, algo no passado, algo que aconteceu. Ele coloca algo que nós devemos fazer no presente. Mas tudo isso olhando para o futuro. Então, o cristão ele é alguém que olha para o passado, se esforçando para viver uma vida no presente, mas olhando também para o futuro. O passado nos alegra porque Cristo morreu por nós, porque a graça de Deus nos foi outorgada. Mas o futuro também nos traz uma grande glória, que nós estaremos finalmente com Deus. E aqui ele fala assim que nós devemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Quando ele fala que nós devemos aguardar, é uma vida cristã olhando para o invisível. E eu me pergunto, temos realmente esperança nisso? Estamos de fato esperando? Há tantas pessoas que vivem a vida e realmente vivem uma vida que, como a gente viu aqui sobre esses pontos, que não seguem nenhum desses pontos, mas porque os olhos delas não estão realmente em Deus, mas estão no mundo. Elas não esperam realmente o retorno de Cristo. Não é algo que é real para elas. É algo que Pedro fala na sua carta, que ele fala assim, há muitos que dizem, olha, falou sobre o retorno, mas até hoje Cristo não voltou. E Pedro fala, não se esqueçam que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que Ele virá como um ladrão. Nós devemos resgatar essa verdade e abraçarmos ela e proclamarmos ela, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E uma outra questão que nós vemos aqui, que nos faz pensar a respeito dessa questão do retorno de Cristo, é que diferente da primeira vez que Cristo esteve nessa terra, Cristo, quando Ele veio na primeira vez, Ele veio de maneira pobre e humilde. Mas Paulo fala que como Ele voltará da segunda vez? Manifestação da glória. Não haverá mais um esvaziamento como houve na primeira vez que Ele veio. Que nos é dito lá em Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo fala que Cristo se esvaziou de sua glória. Cristo agora voltará com seu corpo glorificado, mas na glória do próprio Deus. E a expressão que Paulo coloca aqui, ele está reafirmando que Jesus é Deus. Observe que ele não fala assim que a glória do nosso grande Deus e o Salvador Cristo Jesus.
Ele não está colocando, aguardando a volta de Deus, o Pai e Cristo Jesus. Ele está falando Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele está querendo dizer, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então Jesus, ele voltará na sua volta para buscar a tua igreja e na consumação dos séculos, realmente em glória, em poder. E nos é dito que, lá em Apocalipse, que tamanha será a glória que Cristo voltará, que as pessoas, os ímpios, clamarão aos montes, caiam sobre nós. Tamanho será o terror. Mas também para a sua igreja, tamanha será a glória. Tamanha será a alegria. E antes da gente passar para o último ponto, que é o propósito específico, eu gostaria que nós olhássemos tudo isso que nós falamos aqui e nós entendêssemos. Realmente, a nossa vida, ela deve ser uma vida focada num viver agradável a Deus, num viver de boas obras. E boas obras aqui, meus irmãos, eu não quero que os irmãos entendam mal, mas boas obras não é somente o que você faz, mas a maneira que você faz, o motivo pelo que você faz e também o princípio que está por causa disso. Porque nós temos muitas pessoas que fazem boas coisas, mas pessoas que fazem boas coisas querendo dormir mais tranquilo à noite, terem um senso de que a sua parte foi feita, ou até mesmo muitas vezes se vangloriarem perante os homens, assim como a gente tinha os fariseus no tempo de Jesus, que gostavam demais dessas coisas. Então, as boas obras, elas devem ser uma característica da vida do cristão, porque elas devem testificar que realmente nós pertencemos a Deus. E quando nós temos todo esse panorama, como eu disse para os irmãos, toda essa majestade que nos é apresentada na graça de Cristo Jesus e no seu retorno que nos aguarda, isso deveria, como eu disse para os irmãos, deveria fazer com que todos esses mandamentos que estão diante de nós, todas essas ordenanças, todo esse viver que nós temos diante de nós A salvação não é algo como salário, mas é uma graça, é um favor. Nós reconhecemos isso. Então nós agradecemos a Deus porque nós recebemos esse presente de Deus. E nós não somente recebemos esse presente no passado, mas tem um presente muito maior, que é a eternidade. Então, eu quero que os irmãos entendam que os nossos olhos devem estar abertos realmente para essa graça que nós temos. É por isso que o título da nossa exposição é A Graça Transformadora numa Vida Centrada no Evangelho, porque o Evangelho deve produzir isso em nosso coração. Ele deve produzir esse senso de nós queremos agradecer a Deus com aquilo que nós temos. Nós cantamos aqui, que nós louvamos a Deus, e não importa as circunstâncias. Realmente, essa deve ser a nossa visão. Muitas vezes nos falta, e é perfeito como Paulo constrói as suas cartas, e não diferente aqui em Tito, que quando ele sempre coloca os mandamentos, ele imediatamente coloca realmente a graça, o Evangelho de Deus. Porque quando você compara tudo aquilo que Paulo está nos ordenando, e você compara com tudo aquilo que nós já recebemos em Deus, aquilo que Deus nos promete ainda nos céus, nada consegue se comparar. É como se o peso que os nossos olhos tivessem aqui, a hora que a gente compara, a gente vê que realmente há um peso muito maior esperando a cada um de nós. E, finalmente, irmãos, nós temos o propósito específico que Paulo nos coloca aqui no versículo 14. Ele fala assim, que esse Cristo Jesus, que um dia irá retornar, ele nos lembra do seu Evangelho. Ele fala assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo. Nós vemos que ele faz questão de, mesmo já tendo falado a respeito da graça que nós recebemos, essa graça que, como ele disse, que se manifestou, trazendo salvação, ele fala a respeito de Cristo e imediatamente ele novamente volta para o Evangelho, o qual a si mesmo se deu por nós. Isso mostra o ato voluntário. A intenção de Paulo aqui é nos mostrar o ato voluntário de Cristo. Cristo veio
voluntariamente. Nós vemos nas Escrituras, mais claramente no Evangelho de João, que com certeza Cristo veio também em obediência a seu Pai. Mas é uma obediência voluntária. Ele mesmo se voluntariou para aquilo que ele deveria fazer, para a vida que ele deveria viver, para o esvaziamento de glória que ele deveria ter para assumir o corpo humano. Então ele fala assim, o qual a si mesmo se deu por nós. Cristo escolheu se dar por nós. Não foi porque a gente pediu, não foi porque a gente precisava muito, mas foi por exclusiva voluntariedade dele mesmo. Ele se deu por nós. E quando nós pensamos a respeito disso aqui, nós podemos claramente nos associar. Se Deus, se Cristo, sendo Deus, se deu por nós, qual que é o peso de eu dar a minha vida por Cristo? Qual que é o peso de eu renegar as paixões e as impiedades? Qual que é o peso comparado a isso? Cristo, ele deu a sua vida por nós. E aí ele fala, qual que foi o intuito novamente disso? A fim de remir-nos de toda a iniquidade, ou seja, de toda a maldade. O termo remir aqui é realmente trazer redenção, trazer o apagamento das nossas maldades, remir-nos de toda iniquidade, e não somente remir-nos, mas também purificar-nos para si mesmo. Observe que é isso. Ele nos purifica para quem? Para que nós possamos ser puros somente. Ele nos purifica para Ele mesmo. E sabe por que isso? Porque no Sermão do Monte, Jesus nos fala assim que quem verá Deus? Somente os puros de coração. Então Jesus, ele realmente precisava purificar o seu povo, para que o seu povo pudesse estar com ele. Então Jesus, ele faz o trabalho todo. Mas essa purificação que Cristo fez por nós na cruz, nós devemos andar de acordo com isso. Não sermos como essa expressão que Paulo usa para aqueles falsos líderes que estavam infiltrados no contexto da igreja, e que novamente eu quero lembrar aos irmãos, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Nós devemos amar a pureza. Nós devemos buscar a pureza. E não a pureza que nós achamos que é a pureza que deve ser buscada, mas a pureza segundo a palavra de Deus, segundo os padrões de Deus. Segundo os mandamentos, como nós vemos aqui que Paulo nos deixa nessa carta que ele escreve a Tito, em que ele mesmo faz uma expressão a respeito do próprio Tito, não somente da igreja. Ele fala a respeito do próprio Tito, no capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tamanha preocupação que ele tem. Porque o que Paulo está preocupado aqui é que realmente a igreja de Deus seja uma igreja que seja apresentada, assim como ele diz lá em Efésios, no capítulo 5, uma igreja que seja apresentada pura e sem mácula. Então, Cristo morreu por nós realmente e nos purificou. Mas nós devemos ser purificados a cada dia que nós vivemos aqui, como eu disse para os irmãos, no presente século. Não somente esperarmos a purificação total e de uma vez nos céus, mas nós devemos viver de uma maneira que imite a Cristo também aqui nessa terra. Então ele fala, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então nós não pertencemos mais a nós. Nós pertencemos a Cristo. Tudo aquilo que nós fizermos é porque nós pertencemos a Cristo. Nós não somos mais de nós mesmos. Para amarmos aquilo que nós queremos amar, indiferente daquilo que Deus nos coloca em sua palavra. Não. Nós pertencemos a Cristo. E finalmente ele fala, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa última seção é aplicada a nós como um só povo, sendo seus e não de nós mesmos, para que vivam zelosamente, um termo muito que se nós passarmos rapidamente a gente acaba perdendo essa palavra, mas ele coloca intencionalmente, zeloso, você ter zelo por aquilo, você ter um cuidado com aquilo.
Você se preocupa com que aquilo seja exatamente cuidado, esteja sempre de uma boa aparência. Então, é zeloso de boas obras. E o texto que a nossa irmã Bárbara nos leu aqui, nos faz realmente entendermos isso. Zeloso de boas obras, e cruzando com esse texto, as boas obras que Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Nós sabemos, irmãos, que a salvação, do começo ao fim, é Cristo. Nós meditamos nisso nessa noite. Mas eu acredito, irmãos, que a graça de Deus, ela tem se tornado muito barata. É uma graça que não traz transformação de vida. É uma graça que muitas vezes nós não analisamos diariamente se a nossa vida, as nossas pressuposições, os nossos princípios estão alinhados com isso. E aí é por isso que nós não frutificamos em boas obras. É por isso que as boas obras muitas vezes nos faltam. É claro que muitas vezes nós, diante dos nossos olhos, nós reconhecemos a nossa falibilidade. Nós reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador. Mas nós não nos preocupamos realmente em sermos zelosos por isso. E já encerrando, irmãos, após toda essa exposição, uma coisa que é marcante é que o Evangelho, ele nos salva, ele nos transforma. E o Evangelho sempre vai ser acompanhado pelo ensino. E, na verdade, é um puxando o outro. O Evangelho, ele é acompanhado pelo ensino, e uma vez o ensino ele deve ser acompanhado pelo Evangelho. Porque se o Evangelho nos traz realmente a noção de quem nós somos perante Deus, e nos traz a salvação, ele deve produzir uma mudança de vida. E quando nós vivemos a nossa vida, se nós tivermos realmente esse conceito de sermos zelosos pelas boas obras, o Evangelho também nos protege. O ensino nos ordena aquilo que nós devemos fazer com relação às boas obras, com relação àquilo que agrada a Deus. Mas o Evangelho vai nos proteger do legalismo. O Evangelho vai nos proteger de nós termos orgulho de que nós temos cumprido a lei de Deus, ou que nós temos sido bons, que nós temos sido exemplos. O Evangelho vai nos lembrar que, se não fosse Deus, você estaria na sarjeta. Então, Paulo ele se utiliza demais desse tipo de construção, do Evangelho sendo sempre misturado com o ensino. O Evangelho, como eu disse, abre a porta para que o ensino venha. O ensino é protegido pelo Evangelho para que não traga orgulho às pessoas, e ele não deve trazer orgulho de maneira nenhuma para nós. Então, conforme eu disse aqui pelos meus irmãos no começo, realmente as boas obras, elas não têm a importância com relação a nos salvar, mas elas devem existir na nossa vida. Paulo fala no versículo 10, um pouco antes da gente chegar no versículo 11, ele fala assim que os escravos eles não devem furtar, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. As boas obras devem ser um ornamento. Aquilo que deve mostrar para as pessoas. Por que você vive dessa maneira? Deve ser um ornamento para o Evangelho. Não, você realmente é uma pessoa cristã, porque a sua vida te diz isso. E, infelizmente, nos nossos dias, assim como no dia de Paulo, essa verdade tem se perdido. Então, novamente, meus irmãos, eu não quero deixar aqui para nós que a graça de Deus é uma graça barata, mas ela é uma graça transformadora numa vida centrada no Evangelho de Deus. Amém?